tá? Tu tem que avaliar no mesmo triângulo. Tu não pode dizer que são isósceles, ó. Aqui vale 2, aqui vale 3, e eu não sei quanto é que vale isso aqui, ó. Se aqui tivesse valendo 3, por exemplo, eu poderia dizer que esse triângulo é isósceles, certo? Mas não é, eu não sei quanto é que vale esse. O que eu sei é que essa medida aqui, ó, vale a mesma que essa aqui, ó, porque os triângulos são congruentes, tá? Não é por isso que eles são congruentes. Eles são congruentes porque tu tem dois ângulos adjacentes e um lado de mesma medida, tá? Ó, tu tem um lado aqui, ó, que é igual a esse lado aqui, ó, e esses dois ângulos aqui são os adjacentes, ó. Então, que tem mesma medida também, com certeza. Esse ângulo aqui, ó, eu não sei quanto é que vale, mas como ele é oposto pelo vértice, tem a mesma medida. E esses dois ângulos aqui, tá escrito que eles têm a mesma medida. Tá bem? Sor, tu pode reavaliar que minha internet... Reavaliar que minha internet travou bem na hora e eu não consegui como tu chegou no x igual a 2. Eu estava acabando de falar para Keila aqui, não sei se tu pegou, mas eu retorno aqui, ó, tá? O que acontece? O que eu tento fazer com esses dois triângulos é dizer que eles são congruentes, tá? Ó, esse lado aqui, ó, desse triângulo da esquerda, esse lado tem a mesma medida que este lado aqui, ó. Então esses dois triângulos tem um lado que tem a mesma medida, isso eu sei, tá? Esse aqui vale 3 e esse aqui vale 3. Até agora eu sei isso. Agora, esse triângulo aqui, ó, tem esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de ângulo traço, e tem a mesma medida que esse ângulo traço, porque são opostos pelo vértice. Então, além de ter dois lados de mesma medida, ele tem esses dois ângulos que têm a mesma medida que ele também, certo? Porque são opostos pelo vértice. Agora, observa aqui, ó, que esse ângulo vale 60 e esse ângulo vale 60 graus. Significa que os dois triângulos têm em comum um lado de mesma medida e os ângulos adjacentes desse lado de mesma medida, esse ângulo e esse ângulo aqui, eles também são congruentes, eles têm a mesma medida, ó. Então, o lado de medida 3 suporta esse ângulo de medida 60 e esse ângulo traço. E a mesma coisa, esse lado de medida 3 suporta esse ângulo de medida traço e esse ângulo 60 graus aqui, certo? Se isso acontece, eu estou no caso ângulo, lado, ângulo, ou seja, um lado de mesma medida nos dois triângulos e dois ângulos adjacentes, do qual esse lado aqui suporta. Certo? Então, o que eu posso dizer? Que oposto ao ângulo de 60 graus, eu tenho esse lado aqui, ó, que vai ter a mesma medida ao oposto do ângulo de 60 graus aqui. Certo? Oposto ao ângulo traço, eu tenho esse lado aqui, ó, que eu vou botar dois traços aqui, tem a mesma medida que o oposto ao ângulo traço aqui, que eu vou botar dois traços para essa medida aqui. Comparando, esse aqui vale 2 e esse aqui vale x. Então, 2 tem que ser igual a x, porque os triângulos são congruentes. Certo? Vamos para o item B. Olha o item B, bem bonitão aqui. Deixa eu colocar mais perto. Só um pouquinho. Que coisa. Acho que aqui tá bom. Tá? Vamos ver. O que eu observo? Que esse lado aqui, ó, tem a mesma medida que... São dois triângulos. Todo mundo está vendo que são dois triângulos, né? Esse lado aqui, ó, tem a mesma medida que este lado aqui, ó. Então, tu verifica dois triângulos que têm lados de mesma medida,
certo? O que mais tu observa? O ângulo de 90 graus. Esse aqui eu não pode dizer que tem a mesma medida que esse, tá? A não ser que ele fosse traço aqui e traço aqui. Daí sim. Mas eu não... por enquanto eu não posso dizer nada. Então eu tenho esse lado aqui, ó, de mesma medida, e eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Um ângulo de 90 graus aqui. Tá? O que mais que eu tenho? Tenho esse lado aqui, ó. Eu tenho esse lado aqui, ó, que é comum. Certo? E tenho esse lado aqui, ó, que é comum. Então eu tenho dois lados de mesma medida. Certo? E tem um problema aqui. Tem um grande problema aqui, né? Eu tenho dois lados. Não sei se é um problema. Eu tenho dois lados de mesma medida, que é esse aqui, e esse aqui também tem a mesma medida. Mas só que eu não tenho um ângulo formado. Eu não tenho um ângulo formado aqui, ó, pelos lados de mesma medida. Eu não sei se eles são iguais. Por enquanto eu não sei se eles são iguais. Tá? Mas vamos fazer o seguinte, ó, vamos utilizar de um critério aqui, ó. A soma desse ângulo aqui, ó, com esse ângulo aqui, por Pitágoras dá para dizer isso, mas sem usar Pitágoras, esse ângulo aqui de 90 graus, a gente vai ter que ver ali quais são os casos, né? Então, é o pitagórico, sim, é o triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Aqui se é um triângulo retângulo, aqui obrigatoriamente tem que ser 4, não tem outra possibilidade. Mas o que eu tenho? Vamos escrever o que eu tenho, ó, lados de mesma medida, dois lados de mesma medida, tá? E um ângulo de congruente, dois ângulos de mesma medida, né? De mesma medida, que o que tu sabe que é o de 90. A única coisa que tu sabe aqui, ó, que esse lado corresponde a esse aqui. A gente poderia utilizar, deixa eu ver, os lados 5, nesse aqui, ó, 5, 3 e 4. 5 é maior que 4, que é maior que 3, por exemplo. E daí os ângulos se correspondem. Ao ângulo de 5 está 90. Não dá? Vamos. O que eu tenho em comum dois lados é que assim, ó, o que a gente aplica? A gente aplica os lados correspondentes que têm a mesma medida e o ângulo formado entre eles. Eu teria que ter a informação aqui, ó, que esses dois ângulos têm a mesma medida. Se eu tenho essa confirmação, daí eu consigo. E se eu não tenho essa confirmação, mas daí eu poderia o quê? Eu sei que a soma desse ângulo com esse aqui, ó, é 90 graus, porque 90 mais 90 é 180, né? E eu sei que a soma desses dois ângulos aqui também é 90 graus. Mas não tem muito o que fazer aqui. Eu não posso nem usar esse lado aqui, ó, e um adjacente e um oposto. Vamos ver os casos ali, só um pouquinho. Tá, retornando então. Tá, eu voltei lá no livro, ali na página que eu falei, 9, né?
Na página 9 ali, que é o caso... Não, perdão, 12. Isso, 12. Tá? Na página 12 ali, ó, que é o único caso que o livro coloca e ele não demonstra. Claro, porque para mostrar, porque a gente falou ali, né? Porque esse aqui é até o pitagórico, com certeza isso aqui tem que valer 4, né? Para mostrar que isso aqui é congruente, eu poderia usar facilmente o teorema de Pitágoras, que vocês nem aprenderam. Tá? Mas ali na página 12, o que ele fala? Ele fala do caso hipotenusa-cateto. Tá? Se dois triângulos tiverem dois catetos, o cateto e a hipotenusa correspondente, né, é um triângulo retângulo. A hipotenusa corresponde aqui, ó, e um cateto é correspondente também, então eles são congruentes. É o único de todos os casos que ele apresenta ali que ele não faz a demonstração. Claro, para fazer essa demonstração eu precisaria... Eu vejo aqui o teorema de Pitágoras, é uma forma de tu verificar isso, e na prática o que ele está tentando inserir, assim, ó, decora isso e faz. Então a gente pode botar assim, página 12. Pode botar a referência, ó, página 12. X igual a 4. Caso a hipotenusa cateto, né? Caso hipotenusa cateto. Se tiver um cateto correspondente de mesma medida e hipotenusa correspondente de mesma medida, o triângulo retângulo vai ser congruente. O que tu observa disso, né? Que oposto ao ângulo de 90, tem a hipotenusa. Esse lado aqui, ó, ele é oposto a esse vértice, que eu vou chamar de ângulo traço, e ele também é oposto a esse vértice aqui, e nesse vértice tem o mesmo ângulo traço, certo? Agora eu posso afirmar que esse ângulo aqui, ó, tem a mesma medida que esse, tá bem? Então, daí eu faço isso. O que é cateto? Tu vai ter que pegar ali nas aulas anteriores, quando a gente começou a definir triângulo retângulo, tá, João Vitor? Aproveita a aula ali dos casos de congruência, acho que é o último caso de congruência, hipotenusa cateto, daí tu vai ver a gente falando sobre esse último caso aí, tá? Então, o que eu observo? Que 5 tem a mesma medida 5 aqui, o 3 é comum, então... Nesse caso aqui, x vale 4 unidades, tá bem? Foi o único caso mesmo que o livro não fez a demonstração. Eu achei até meio, né, esquisito. Vamos para o item C. Um aviãozinho. Ah, que legal. Ah, eu gosto de avião. O avião tem como jeito, o problema pra mim foi esse. A vontade de trabalhar. O avião você estava lindo. Meu Deus, assim, olha, na imagem a gente sente que eles são congruentes, a gente sabe que eles são. A gente sabe, né, que eles são. A gente sabe. O que a gente vê? Essa medida aqui, ó, tá? Corresponde a essa medida aqui, ó, tá? Outra coisa, então esse lado aqui, ó, tem a mesma medida que esse lado, 5. Esse lado aqui, ó, tem um ângulo adjacente, ó, tem um ângulo adjacente. E esse aqui também tem um ângulo adjacente de mesma medida. Esse ângulo aqui corresponde a este ângulo aqui. Fala. Eu sei que é a mesma ângulo, mas por que um está mais do outro? Por que eles são distâncias diferentes? Para não apontar o mesmo ângulo. Para não apontar o mesmo ângulo. Porque se tu faz assim, ó, tu pode pensar que é o mesmo ângulo, um ângulo daqui até aqui, entendeu? Por isso que se utiliza desse artifício assim, ó. A abertura. A gente pode ver o tempo todo naquela outra só para descobrir
Tá? Por isso que se utiliza esse artifício, coloca um do outro para diferenciar aqui, ó, essa abertura aqui dessa abertura aqui. Porque se eu coloco assim, né, tu pensa que é a abertura total. Tá bem? Muito boa pergunta, é isso aí. Às vezes também tem essa diferença. Tá? Então, aqui vale X, aqui vale 15 graus. Aqui vale 15 graus, tá? E aqui vale quanto? Esse ângulo aqui, tá? Vamos pensar, então eu tenho dois lados de mesma medida, certo? Aqui, ó, eu tenho que ver esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui. Por que que eu diria que esses dois ângulos, tem que botar diferente aqui, tá? Por que que eu diria que esses dois ângulos aqui têm a mesma medida? Por que que é interessante... só um pouquinho. Por que que é interessante eu dizer que esse ângulo aqui, ó, tem a mesma medida que esse? Porque os dois formam um ângulo reto. É interessante eu falar que esses dois ângulos aqui têm a mesma medida e eu tenho que verificar isso. Tem que verificar que eu tenho que ter alguma forma de dizer que esses dois ângulos têm a mesma medida, certo? A forma de eu verificar... Por que que é importante? Porque eu já tenho um lado de mesma medida, um ângulo adjacente, ó, comum, e esse ângulo aqui, ó, é oposto ao lado. Daí eu teria a situação lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. É aquele assim, ó, lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. Se eu tenho essa situação aqui, ó, eu tenho congruência de triângulos. Basta a gente verificar que esses dois ângulos aqui têm a mesma medida. Como é que a gente vai verificar que esses dois ângulos têm a mesma medida? Não, a gente tem que mostrar. A gente não pode se basear pelo desenho, né? Não pode se basear pelo desenho. Então, deixe-me ver aqui. Tá. Sei lá, se eu fizer um prolongamento aqui, esse ângulo aqui tem 90 graus, e daí... mas daí não adianta muita coisa. Teria que mostrar que esse ângulo tem a mesma medida que esse. Agora eu aguardo vocês aí. O que vocês me diriam? A gente tem fé e acredita no triângulo. Fé e acredita no triângulo. Tá. Que é bem uma ótima. Mas não dá. A gente acredita no triângulo e a gente acredita no triângulo. Eu poderia diminuir isso aqui. Se eu diminuo aqui, não dá 15 graus aqui, ó. Uma volta completa é 360, né? Eu sei que esse aqui mais esse aqui dá 270, mas eu não posso dizer que cada um vale 135. Por que que eu diria que cada um vale 200? Vocês entenderam que uma volta completa dá 360. Se eu tirar esses 90 graus aqui, ó, se eu tirar esses 90 graus, sobra 270 para esses dois, mas eu não sei se esse aqui é 135 e esse aqui é 135. Eu teria que mostrar, só falando 360 dividido por 2, 360 menos 90. O resultado disso dividido por 2 não garante nada. Eu teria que ter outro artifício aqui. Lado, ângulo, lado, ângulo. Será que eu conseguiria construir? Tá, ó. Um ângulo de 90 graus. De repente fazendo assim.
cateto, cateto. Aqui é hipotenusa, né? Tá. Hã? Não entendi. Não, tá rodando, tá rodando. Cateto, cateto, e aqui é hipotenusa. Se eu conseguir usar esse ângulo aqui de 15 graus aqui, ó, para mostrar alguma coisa nesse ângulo aqui. Tá, eu acho que sim, ó. Tá, vamos ver aqui, ó. 15 graus. Se eu tenho 15 graus aqui, ó, tá? Se eu tenho 15 graus, essa medida X aqui. Tá. Eu tenho esse lado que mede 5, esse lado que mede 5, certo? Agora eu preciso de um cateto de mesma medida. Eu tenho esse ângulo aqui que mede 15 graus e esse ângulo que mede 15. Sim, com certeza. Essa, na verdade, não tem demonstração ali, não tem esse caso que eu estou mostrando para vocês. Mas se vocês tiverem aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo aqui, certo? Aqui por fora, certo? Esse grandão aqui. Se esse ângulo mede 15 graus, a hipotenusa mede 5, esse valor aqui, ó, vai ter que ser o mesmo que esse, porque aqui eu tenho a mesma coisa, 5 e uma variação de 15 graus, tá? Esse aqui mede esse aqui, então daí eu tenho a situação que os lados, que esse lado aqui, ó, tem que ser essa mesma medida aqui. Mas a gente não sabe o que X é. Oi? A gente não sabe. Tá, mas lembra que se eu tiver que essas duas medidas aqui são iguais, eu posso afirmar que isso aqui vai ter a mesma medida. Esses dois têm a mesma medida entre si. Eu vou conseguir fazer isso, porque esse lado aqui, esse lado é congruente a esse aqui é congruente a esse aqui, esse ângulo tem a mesma medida, essa medida aqui vai ser x também. Então eu vou conseguir concluir que esses triângulos são congruentes, isso aqui é igual a esse aqui. Daí agora é só dos 360 descontar os 90, que dá 270, e dividir em duas partes iguais, que dá 135. Nada. O livro é confuso, bota a culpa no livro. Não, a culpa no livro. Pra mim, deixa eu fazer sentido desde quando eu botou a culpa. Desde que eu coloquei aqui, ó, é porque eu tive que trazer para outro lado, olha só. Teve que ir para outro nível. Eu tive que. Porque a ideia aqui, ó, eu tenho esse ângulo aqui, eu tenho esse lado e esses dois ângulos adjacentes. Eu tenho esse lado aqui e esses dois ângulos adjacentes. Eu tenho que, ou pelo menos eu tenho esse lado e esse ângulo oposto aqui e um adjacente. Esse lado, um ângulo adjacente e outro oposto. Eu teria que mostrar que esses dois ângulos aqui são iguais. Eu não sei se eles são iguais, tá? Na verdade, eles têm que ser iguais, porque se eu pegasse uma medida aqui, ó, diferente aqui, ó, se essa medida terminasse aqui, ó, para tu ligar esse ponto aqui, ó, não daria 15 graus, teria que dar outro valor. Mas como é que a gente mostra, né, que essa medida aqui é igual a essa? Bom, eu posso pensar no triângulo retângulo assim, ó, em dois triângulos retângulos. Continuando aqui, tá? Aqui vale 90 graus, aqui vale 90 graus, tá? Então tem esse triângulo retângulo aqui
esse ângulo aqui vale 15 graus. E a hipotenusa vale x. Daí é um outro caso de congruência. Tá bem? Ó? É um outro caso que ele não apresentou. Ó. 5, a hipotenusa 5 e ângulo 15. Esse cateto aqui, ó, tem que ser correspondente a esse, porque ângulo 15 e esse aqui também. Significa, então, que esses dois ângulos têm a mesma medida, esses dois lados têm a mesma medida, esses dois lados têm a mesma medida, e se esses dois lados têm a mesma medida, esses ângulos aqui vão ter a mesma medida entre si. Na prática ele não tem um suporte para verificar isso, tá? Ah, tá, olha só, agora eu entendi o que aconteceu no livro. Qual é a página que nós estamos? 16? Vamos a... Acho que agora... Não, olha só. Vamos ver o que ele não... Mas que absurdo. Deixa eu tentar aqui abrir o livro. Ó, vai abrir. Muito bem. Página 16. Exercício 11. C. Ele está dizendo lado, ângulo, lado. Assim tomando como y um lado oposto, tá? Ele está dizendo assim, ó. Pela construção, ele está dizendo assim, ó, no item C. Os triângulos são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado, tá? Dois lados de mesma medida. É verdade, ó. Esse lado aqui é comum, ó. Daí aqui a gente pode verificar, ó. Esse lado aqui é comum. Então, são dois lados. Aqui fecha bem melhor. Esse lado aqui tem mesma medida para os dois. Esse lado aqui tem mesma medida para os dois. E o ângulo formado entre eles. Claro. Daí então agora aqui, ó. Se aqui vale 3 traços, aqui também vale 3 traços. Tá? Então se eles têm a mesma medida, então é lado, ângulo, lado. Faltou eu avaliar isso aqui mesmo. Tá? Eu achei que tinha que ter, como é que eu falo, uma medida desse lado, mas ele só tem que estar para os dois triângulos, aqui no meio, tem que ter uma medida? Esses barulhinhos me atrapalham. Essa medida aqui é comum para os dois triângulos, tanto para o de baixo quanto para o de cima. E essa medida aqui, ó, é igual para os dois, né? Esse ângulo aqui, ó, é igual porque tem a situação lado, ângulo, lado. Significa então que essa medida aqui é igual a essa, certo? Significa que esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo x aqui vai ser igual a este ângulo x ali. Então, na verdade, aqui, ó, esse ângulo aqui que a gente vai chamar de y, ou seja, 2y mais 90 graus é igual a 360. Estão acompanhando? Sim? 2y mais 90 graus é 360. 2y é igual a 360 menos 90. Não vou botar o símbolo ali. 360 menos 90, 270, e o 2 passa dividindo e dá 135. Então o y aqui, ó, vale 135. Então, como é que eu encontro o x? X mais y mais 15, x mais y mais 15 é igual a 180 graus. Né? Então, x vai ser 180 menos 15 menos 135. X
é 180, 150 aqui, menos 150, né? Menos 15, menos 135, menos 150? 5, 140, 10, 150. Sim ou não? Me pergunto como é que a gente prepara isso. Somando aqui, ó, esses ângulos aqui, ó. Ó, Thiago, tudo bem? Será que tem um notebook sobrando ali? Note. É. Vê se na secretaria tem, em cima da mesa, né? Ali Na Ah, diretoria. sala da mesa? Isso, exatamente. Tá, e se tiver, pode usar? Pode usar, só não lembro a senha, daí vai na secretaria. Tá. Daí sim, não vai na secretaria, mas manda uma mensagem para ela Sim. que ela te fornece. E aí, pessoal? E aí, Pedrão? Certo, então, ó, eu descobri que esses dois ângulos aqui têm a mesma medida, 135. E agora, a soma de tudo. Não é preciso, achei um. Achou um iPad, beleza. Agora aqui, ó, x mais y mais 15 é 180, ou seja, a soma dos ângulos internos aqui do triângulo é 180. X é igual a 30. Agora aqui no final eu boto o símbolo do grau. Tá? Faltava faltando ali, ó, pro meu raciocínio realmente verificar que esse lado era comum, daí eu... A gente percebeu isso. Oi? A gente percebeu. A gente pegou ele foi... Sim. Conseguiram compreender então? Tranquilo? Beleza. Vamos para o próximo. Item D. Item D. Opa. Olha, esse parece bastante. Parece mais fácil mesmo. Tá? Mas é só uma